estamos declarados en emergencia por la redacción y la taxativa que tiene el artículo 88, numeral 11 del nuevo Código del Sistema Penal em nosso país. Vou resumir para vocês. Esse aqui é o e-mail que eu recebi, tá, da pastora, e eu sinalizei uma série de coisas. A primeira delas é o seguinte: ela começa a carta que ela escreveu dia 13 e falou assim: queridos, quero falar-lhes exatamente o que está acontecendo na Bolívia. Ela diz um monte de coisa, depois fala: o Código Penal foi aprovado no dia 15 de dezembro de 2017. O Código, no inciso 11, menciona o recrutamento de pessoas para participarem de organizações religiosas de cultos. Esses atos serão castigados com prisão e ressarcimento econômico. Aí diz que no corpo da mensagem que vem junto com o Código são mencionados como exemplos aqueles que evangelizam, aqueles que chamam as pessoas para suas igrejas, aqueles que as levam para a sua casa para fazer células, etc., aqueles que falam na rua a respeito da sua fé e no trabalho sobre temas religiosos, diz essa pastora lá do Acre, na fronteira com a Bolívia. Todos serão enquadrados da mesma pena, entre 7 e 12 anos de cadeia, tá? Que mais? Aqui. Aconteceu também, não sei, para quem não sabe, o Evo Morales criou uma igreja chamada, uma igreja estatal, a Igreja Católica Apostólica Renovada do Estado Plurinacional da Bolívia. Porque para quem não sabe, o nome da Bolívia, do Estado boliviano, é Estado Plurinacional da Bolívia, né? Então ele criou uma igreja estatal com o objetivo de fazer uma oposição e rachar a Igreja Católica dentro da Bolívia, porque Evo Morales sabe que a maior oposição ao comunismo é a Igreja Católica, sempre foi, né? Enfim, agora, dentro dessa nova Constituição, além desse Código Penal absurdo, nessa nova Constituição que passou, a Bolívia é oficialmente um Estado comunista. Algumas coisas têm que ser notadas a respeito da Constituição boliviana. A primeira delas: todas as empresas privadas foram eliminadas e elas vão ter que passar agora a ser empresas na tutela do governo. As escolas particulares passarão a ser escolas públicas. Não haverão mais escolas privadas na Bolívia. Tudo será pedagogia comunista. As comunicações todas passaram nas mãos do governo, ou seja, tudo será vigiado pelo governo. Qualquer um que mijar fora do penico, cana, perseguição. Está eliminada a autonomia universitária. Estou lendo o e-mail aqui da pastora lá do Acre, na Bolívia. A estrutura do município também está acabada. O presidente tem plenos poderes e será o presidente quem designará aqueles que serão os ministros e os governadores que estarão nos outros municípios e estados da nação, como Cochabamba, Santa Cruz e cada estado. O presidente irá nomear quem serão os governadores de confiança dele, que estarão aí para fazer o mesmo papel dele. O presidente também coloca o seu tempo de governo num período entre 20 e 30 anos de governo. Tá? O tempo exato ainda não foi decidido, mas já se aplica ao atual presidente, no caso Evo Morales Aves, né? Que mais? Não haverá reeleição, né? Não haverá novas eleições, desculpa. Não há mais permissão para os cidadãos saírem da Venezuela, nem circularem livremente entre os estados. As BRs que ligam a Bolívia ao Brasil estão totalmente bloqueadas. Foram eliminadas as figuras do general da República. Isso já está caso encerrado. Não há mais autonomia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, é um governo único. As Forças Armadas desapareceram da forma como conhecemos, passaram a ser agora os combatentes del partido del gobierno. Acabaram com todos os partidos políticos. Qualquer protesto, manifestação, passeata contra o governo é proibido e é considerado traição à pátria. Que mais? Está sendo restringido o direito à propriedade. As casas e as propriedades privadas das pessoas não poderão ser vendidas ou passadas para a próxima geração. Casa não vai ser legal, não é melhor. Santuário para a adoração de Hugo Chávez, né? Isso ficou famoso, né? Eles fazendo um Pai Nosso, uma paródia do Pai Nosso e pedindo ao Hugo Chávez como se ele fosse Deus, né? Enfim, e aí essa pastora aqui lá do Acre, na fronteira com a Bolívia, encerra o e-mail. Não dá para ler tudo porque ele é muito extenso, tá, gente? Ela diz o seguinte: peço a vocês que se unam a nós em oração para que o Senhor faça um milagre, porque ali na Bolívia só um milagre.
A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Ainda assim, ao redor do mundo, milhões de cristãos são negados desta liberdade e são ativamente perseguidos por causa de sua fé. Confira agora os 5 países que, conforme a lista mundial da perseguição, são os mais perigosos do mundo para ser cristão. Posição de número 5, Paquistão. O único país da lista com pontuação máxima para a violência. Muitos cristãos se escondem ou fogem para outros países. Posição 4, Sudão. O Islã está profundamente enraizado na sociedade sudanesa. A liberdade religiosa não é mantida na prática. O governo já fechou diversas igrejas. Posição de número 3, Somália. Há 25 anos na lista, vemos apenas algumas centenas de cristãos no país. Quando descobertos, cristãos são expostos como um perigo para a nação. Posição 2, Afeganistão. Oficialmente, não há cristãos no país. A cultura está consolidada nas tradições familiares e tribais. Se tornar cristão é visto como traição. Posição de número 1, Coreia do Norte. Alvo das mais recentes notícias globais. Milhares de cristãos estão em campos de trabalho forçado. Se um cristão é descoberto, toda a família fica em risco. Mesmo com toda a violência e crueldade, a igreja perseguida não está meramente sobrevivendo. Ela está viva e ativa. Em muitos países, os cristãos se mantêm em segredo e não falam de sua fé. Nós não. Você pode compartilhar os desafios deles. Na catequese desta semana, depois da saudação em língua árabe, o Papa Francisco pediu mais uma vez oração pelos países que estão em guerra, particularmente pelos cristãos que estão sendo perseguidos e obrigados a deixar seus países para não negar a fé, hein? Um tema que o mundo não conhece tanto e que o Santo Padre e algumas instituições da Igreja trabalham para colocá-lo em evidência e buscar ajuda. Nossos correspondentes na Itália se encontraram com o responsável pela ONG Ajuda a Igreja que Sofre, que lida diretamente com os cristãos perseguidos. Segundo o relatório Portas Abertas, 215 milhões de cristãos vivem sob ameaça. E o resultado é trágico. Só no último ano, mais de 3 mil mortos por causa da fé. 793 igrejas atacadas e destruídas. Mais de 1.000 abusados sexualmente. 33 mil sofreram violência física ou mental. Segundo o relatório, a Coreia do Norte, pelo 15º ano consecutivo, é o país com as piores condições do mundo para a vivência do cristianismo. No relatório aparecem ainda países do Oriente Médio, como o Afeganistão, o Iraque e Síria, e do continente africano, como Eritreia, Somália e Sudão do Sul. Registros que a ONG Ajuda a Igreja que Sofre não quer deixar passar em branco, despercebido. Além de fornecer ajuda direta a cristãos em diversos países em guerra, eles querem que o mundo conheça esse problema. A ideia é acabar com a indiferença que existe no mundo com relação ao sofrimento de tantos cristãos que não podem praticar a fé, às vezes por causa de regimes totalitários, outras por causa de tribos ou de fundamentalistas que querem impor a própria religião por meio da força. Nosso objetivo é fazer com que a mídia fale sobre isso, que as autoridades se mobilizem e que essas pessoas sejam ajudadas financeiramente, mas também sejam sustentadas pela nossa oração. Uma das formas que encontraram para chamar a atenção para esta situação é iluminar de vermelho monumentos importantes. O último foi o Coliseu. O evento virou notícia em jornais de todo o mundo. No local, além do espetáculo de ver um dos maiores símbolos do Império Romano ganhar a cor dos mártires, o evento teve também o testemunho de Rebeca, mulher presa por 2 anos e maltratada por membros do grupo Boko Haram. Grávida de um dos violentadores, afirmou já amar essa criança, mesmo sendo ela fruto de uma violência. A história de Rebeca é muito dura. Ela viu na prisão seu filho de apenas 1 ano ser assassinado por membros do Boko Haram. E das violências que ela sofreu ali, vai nascer um outro filho.
Mas ela entendeu que esse filho é um dom de Deus, apesar da violência carnal, apesar de ser filho de um terrorista. E ela, quando esteve com o Papa, contou para ele o quanto já ama essa criança. Ela está transformando uma história de horror, de violência, em uma história de amor, de oferta e de perdão. Outro testemunho foi o da filha de Asia Bibi, a paquistanesa que há 9 anos está presa e já foi condenada à morte por uma dita blasfêmia, que nunca foi provada. A filha se emocionou ao recordar da mãe sendo levada amarrada, como se fosse um cachorro. O diretor de ajuda à igreja que sofre afirmou que os constantes apelos do Papa ajudam muito no processo de fazer com que esse problema seja conhecido e combatido pelas autoridades. Neste final de semana, estive junto com 2 vítimas. A lista mundial da perseguição é um ranking dos 50 países onde os cristãos vivenciam maior perseguição por causa da fé em Jesus ao redor do mundo. A lista analisa a perseguição em cada país, em diferentes contextos, fornecendo uma imagem precisa das dificuldades que os cristãos enfrentam. Mais um ano em primeiro lugar. A Coreia do Norte é considerado o pior lugar para ser cristão. Todos são obrigados a adorar Kim Jong-un. Afeganistão, país que viola gravemente os padrões de liberdade. A perseguição cresce a cada dia. Igrejas são proibidas. Na Índia, a perseguição é extrema. O governo tem como objetivo tornar toda a população hinduísta até 2030. A lista é mais do que um ranking em estatísticas. Ela representa todos os que decidiram seguir a Jesus sem se importar com as consequências. Há apenas um corpo de Cristo. E quando uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Você faz parte desse corpo. Estado do Mato Grosso, para que os pastores entendam hoje a lei que foi aprovada pelo presidente da República da Bolívia, Evo Morales, proíbe a entrada de Bíblias no Brasil. Falei ontem com o pastor César Guedes, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual também sou pastor e credenciado pela Convenção Nacional e Internacional das Igrejas do Evangelho Quadrangular. Foi barrado 20 brasileiros de entrarem na Bolívia ontem com Bíblia. E mais, toda a igreja que foi fechada, se o pastor ou qualquer membro da congregação quiser fazer o culto no lar, ou seja, culto nos lares, como aquele áudio está lá dizendo que as cédulas, grupo familiar, como muitas igrejas deram nome, o dono da casa será preso e a sua casa o governo irá tomá-la. É isso mesmo. Se você fizer qualquer tipo de manifestação evangélica ou reuniões cristãs, não precisa ser evangélico, tá? É cristão. O católico que se manifestar o nome de Jesus Cristo também perde a sua casa. O padre que fizer uma missa na casa de um irmão católico, confessando a fé em Jesus Cristo, também irá perder a sua propriedade e é de 5 a 7 anos de cadeia. Isto é sério, isto é grave e está aqui do lado, próximo
divisa com o Brasil, a poucos quilômetros do estado do Mato Grosso, onde eu estou. Meus amados pastores, torno a dizer, é necessário que este mal sobrevenha sobre o Brasil, para que haja um avivamento. Assim como muitas vezes Deus mandou sobre Israel o perseguidor para oprimir, mas para que viesse o Espírito Santo e um conserto sobre a nação. Está na hora, meus amados pastores, de um despertar. Está na hora, como eu sempre digo, você que é pastor, que tem o Espírito Santo, que tem o Evangelho como meio de vida, não como para sobreviver na vida. Você que acredita que Jesus Cristo é o Senhor, que prega a graça, de graça dei, de graça vos recebeis. Está na hora de nós nos despertarmos. Graça e paz a todos. For many Canadians, Christmas is not necessarily a religious holiday. It's a time to gather with family and friends, to exchange gifts, take some time off work, relax, and basically enjoy the cultural aspects of the holiday. You really don't have to be a Christian to enjoy or celebrate Christmas. But to Christians in Canada and Christians around the world, this is an important time for religious observation. In much of the world, however, Christians just don't have the luxury, they don't have the freedom to celebrate Christmas. That's because Christians around the world are being harassed, persecuted, imprisoned, and even killed just because they're Christian. According to a recent Pew Research study, Christians in 52% of the world's countries are discriminated against or mistreated in some way. The same study found that Christians are now the most persecuted religious group in the world. You barely ever hear that. Anyway, nowhere is this more evident than in the biblical homeland for Christians, the Middle East. Over the past century, millions of Christians have been killed and driven away by hostile governments and by aggressive insurgencies. It's estimated that between half and 2/3 of the Christian population has just disappeared from the Middle East. At the end of the First World War, Syria's Christian population made up about 30% of the country's total population. There was a vibrant Christian community, and they were safe and protected in Syria. Well, today the number of Christians in Syria has dropped from 30% down below 9%. And given the ongoing crisis in Syria, I wouldn't be surprised if the actual number today was much, much smaller. In neighboring Iraq, the Christian population likewise fell from 1.2 million people in just 1990, 25 years ago, to less than 200,000 today. The number of Christians in Iraq and Syria both continue to decline thanks to the ongoing genocide at the hands of ISIS. And yet, Canada's refugee program, which was specifically re-geared to help people from that part of the world, it also specifically avoids sponsoring persecuted religious minorities, including Christians. Just look at what Prime Minister Justin Trudeau had to say about it. So my question, sir, is whether a Liberal government would prioritize ethnic and religious minorities. Absolutely not. It's unbelievable. Canada should be opening its doors to help persecuted Christians and to working to ensure that Christians around the world are safe and protected. Because the Islamic State is not the only radical Islamist group that's carrying out mass atrocities against Christians. Look at Lebanon. Lebanon was once a Christian country, but thanks to decades of war and radicalism, Lebanon's Christian population has fallen from 84% of the population in 1920 to below 40% today. Likewise, in Egypt, the Coptic Christian community is routinely harassed. They may be relieved that the Muslim Brotherhood's short authoritarian rule is over, but Copts are still mistreated and threatened by Islamists in the region. Egypt, Syria, Iraq, and Lebanon were all once countries that were safe for Christians, but sadly they're all moving towards the intolerance shown by other Islamist governments and places that basically ban Christianity altogether. There are attacks on churches, forced conversions, and executions. They've all become a daily reality in much of the region. It's an issue that deserves a lot more attention, especially during the Christmas season. Because, well, if nothing is done to stop the persecution and the harassment and the killing of Christians, it's possible that in our lifetime, there'll be no Christian churches left within 1,000 kilometers of Bethlehem. The destruction of diverse Christian communities across the Middle East is a crime against our civilization. It's a crime against humanity. And really, it's frankly an assault on all Christians. This Christmas, let us pray for the safety of Christians around the world, and let us do more to ensure the survival of the ancient Christian communities across the Middle East.
Compra de guilhotina. Mais essa. Como vocês podem ver, ó, a guilhotina. Só lerem a matéria. Gente. Tudo está se cumprindo. Tudo. Só não acredita quem não quer.